Mas o interessante é que eu trazer uma mensagem para você aqui em Lucas capítulo 3, onde Deus é contramão ao mundo. O Senhor, Ele é contramão ao mundo. E muitas vezes nós não vamos entender a circunstância, mas Deus vai entender, e Deus entende. E se você olhar Lucas capítulo 3, versículo 1, 2 versículos apenas aqui, mostra que posição social para Deus não vale nada. Não vale nada. Posição social, o que vale para homens, status. Não importa se na tua rede social tem milhões de seguidores, como tem um seguidor. Não importa se as pessoas acreditam em você ou não acreditam em você. O que é importante é Deus acreditando em você. Olha só bem esse texto aqui, ó. Lucas capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes Tretacar da Galileia, o seu irmão Filipe Tretacar da região de Itureia, e Traçonite e Lisânia Tretacar de Abilene. Nome difícil, né? Tudo nome de cidade. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. E a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. O livro de Lucas, ele começa narrando os poderes e as autoridades de cada cidade. Aqui em Serrana, por exemplo, tem as suas autoridades, não tem? Tem o prefeito, tem o próprio advogado conhecido na cidade, tem ali também o delegado mais conhecido da cidade, né? Tem um padre que é respeitado na cidade, não é isso? Tem um pastor que é mais conhecido da cidade, sempre tem ali um investigador, né? Sempre tem uma pessoa que tem mais conhecimento na cidade. E aqui Lucas começa a narrar alguns nomes importantes na Bíblia. Por exemplo, ele fala de Tibério César. Tibério César, ele foi imperador de Romano. Lembra quando Jesus fala, dá de César o que é de César? Lembra da moeda? Ele era o imperador romano, ele era o cabeça, ele que comandava. E aí tinha Pôncio Pilatos, ele era governador da Judéia. Herodes Tretacar foi governador da Galileia. Herodes era judeus e Pilatos era romano. Filipe Tretacar foi governador da Itureia e Traçonites. É tudo família Heroditas. São duas cidades circunvizinhas. Lisânia Tretacar foi governador de Abilene. Tudo da cidade circunvizinha, tudo da família Herodita. A família Herodita é uma família muito conhecida. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Tem 400 anos, ali tinha governador. Lembra, não sei se você ouviu falar do Alexandre o Grande. Tudo da família Herodita. Herodes o Grande. Tudo da família Herodita ali. E aí vem Anás e Caifás. Foram o sumo sacerdote de Jerusalém. Ele era o máximo da igreja evangélica ali, a igreja cristã. Não tinha denominação de igreja. Era uma igreja universal. Uma igreja católica, católica não romano, mas católica. Sabe o que significa igreja católica? Igreja universal. Não é igreja universal do reino de Deus, não. Católico significa universal. O que é universal? É geral, onde tem Jesus, onde tem grupo de pessoas que creem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a primeira igreja que existiu foi a igreja católica, mas não romana, a católica de Jesus. A igreja cristã, sem placa de igreja, sem denominação, sem igreja independente. Anás e Caifás foram o sumo sacerdote de Jerusalém. E João Batista viveu onde? No deserto. Na onde? Em volta do rio Jordão. Família Heroditas, eles governou Israel durante 400 gerações, 400 anos. Uma família que era de pai para filho, de filho para neto, eles que mandavam. Conhece igreja que é assim, que vai de pai para filho? Eu conheço muita igreja que é assim. O pastor sai, o filho assume. Se o filho sair, o genro assume.
A igreja é império, irmão. Tem muitas igrejas que é império. E naquela época que não era diferente, era império. A família Herodita mandava, desmandava. Era uma família louca. Mas é uma família que achava que cuidava de Deus, cuidava de Jesus. E nada disso. Anás ficou 20 anos como sumo sacerdote. E Caifás ficou 18 anos como sacerdote. Um era sogro e genro. E também dentro da igreja ali também passava de pai para filho, para sogro. Você percebe que não tinha vaga para outras pessoas, só entre eles. Só entre eles ali. O governador entre eles e a igreja entre eles. E eles faziam o que eles queriam, eles mandavam, e o povo respeitava. E João Batista durou menos de um ano, ou um ano apenas. É incomparável comparar João Batista com essas pessoas, concorda ou não? Quem que é João Batista perto dessas pessoas? Quem somos nós comparado a algumas outras pessoas? Algumas pessoas que você conhece, imagina uma pessoa, pensa na sua mente uma pessoa assim, top do top, esse cara, essa mulher, crente. Quem é você perto dessa pessoa? Quem sou eu perto dessa pessoa? E muitas vezes nós sentimos assim. Às vezes nós temos até vergonha de conversar com certas pessoas. É ou não é? A nossa simplicidade faz isso. Muitas vezes começa até a tremer, nem voz sabe, nem sai, porque, nossa, é difícil conversar. Essa pessoa aqui é muito grande, até chora, até choramos. Por que eu trouxe essas informações? Você vai começar a entender o plano de Deus. Após explicar a liderança e o poder de cada personagem, percebemos que João Batista aqui era o mais fraco de todos. Não é isso? Quem vai dar ouvido para João Batista? João Batista nunca conheceu, nunca tive a oportunidade de conhecer o palácio. Eu digo que conheceu o palácio porque foi preso. João Batista, ninguém dava moral para ele, os grandão. Ninguém acreditava nele. Até João Batista começar a crescer. Entende, igreja? Quando você não começa a desenvolver um bom trabalho, quando você está no anonimato, quando eu falo você, eu falo a igreja, a gente é apenas mais um. Mas quando você começa a desenvolver um bom trabalho, seja na igreja, na família, em qualquer outro lugar, você torna-se de um anonimato a uma pessoa concorrente. É um concorrente. É um inimigo. Enquanto João Batista só estava pregando ali no Rio Jordão, era apenas mais um louco. Mas depois que João Batista começou a ganhar pessoas, batizar pessoas, já virou um concorrente, já virou uma ameaça. Quando você começa a crescer, você torna-se uma ameaça para outras pessoas. Então vamos entender aqui, o que João Batista fez? Caifás foi ali, né, o sumo sacerdote, mandava e desmandava, mandava prender, mandava matar. Esse Caifás, ele falou para Jesus, aqui pegou uma mulher aqui, adultério, a lei. Esse Caifás começou a bater em Pedro. Em Atos capítulo 3, é ele mesmo que enfrentou Pedro e pôs Pedro na prisão. Esse mesmo Caifás, ele colocou os apóstolos na prisão. Esse mesmo Caifás, ele quis acabar com os apóstolos. Esse mesmo Caifás, ele queria acabar com o apóstolo Paulo. Nós não sabemos o fim de Caifás, nós não sabemos o fim do sumo sacerdote, mas Deus sabe o fim dele. O João Batista, ele veio nessa terra simplesmente para cumprir o papel que Deus designou para ele. Não é para ser sumo sacerdote, não é para ser governador. Cada um tem o seu chamado. José, ele foi chamado para quê? Para ser governador. Daniel foi chamado para ser governador. Moisés foi chamado para ser o libertador. E João Batista, ele veio aqui para abrir os caminhos para o Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 3. Esse é o papel de João Batista. . 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
Ele era o precursor. Ele veio para abrir o caminho para Jesus. Não é o governador que abriu o caminho para Jesus. Não foi a igreja que abriu o caminho para Jesus. Foi a profecia de um homem de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 3. A voz daquele que clama no deserto: preparai-vos o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma entrada para o nosso Deus. Esse era o papel de João Batista. Deu para entender, igreja? Ele não precisava aparecer. E você sabe o vestimento dele, você sabe o tipo de comida que ele comia. Mas ele veio aqui para abrir o caminho para o Senhor. A identidade de João Batista. Muitas pessoas confundiam João Batista como Elias, como Cristo, como Jeremias. Quem é você? João Batista, quem é você? Identificando a sua identidade. Eu não sou aquilo que vocês acham que eu sou. E João Batista, ele veio simplesmente para cumprir o que Deus pediu. Uma identidade. Você já se encontrou a sua identidade? Qual é o teu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o chamado da igreja? A primeira lição é: posição social não define o nosso chamado, meu irmão. Não é porque a pessoa tem um status maior, não é porque eu tenho um microfone aqui, vocês não têm microfone, que o meu chamado é maior que o seu. Lucas capítulo 3, versículo 2: sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. Meu irmão, a palavra veio para João Batista, que estava lá no deserto, não para Caifás, que estava lá na igreja. Porque tinha podridão dentro da igreja e tinha santidade no deserto. Muitas vezes as pessoas reclamam do deserto. Há mais santidade no deserto que dentro da igreja. A igreja, cada dia que passa, está ficando mais podre, mais suja. Está ou não está a igreja? Todas. Está tornando corrupção. É mais ainda agora que a igreja se envolveu com política. E a tendência é piorar cada vez mais. João Batista veio para cumprir as promessas. João Batista, ele nunca pregou na sinagoga, ele nunca sentou com os grandões, ele nunca reclamou, ele nunca murmurou, ele simplesmente fez o papel dele: arrependa-se. João Batista era um homem de uma única mensagem, um único sermão. Você não vê dois sermões de João Batista, você vê um só. Qual que é? Se arrependam, se arrependam. Simples assim. O cristianismo, irmão, é o beabá, é o arroz e feijão. Se arrependam, se arrependam. Atos capítulo 2, quando veio o Pentecoste, Pedro, ele fala, qual a primeira fala que Pedro fala para a igreja, para o povo? Se arrependam. 3.000 almas batizou, 5.000 almas batizou, 7.000 almas batizadas num dia só. Uma pessoa de um único sermão: se arrependam, se arrependam. Se não existir arrependimento, não tem genuidade, não tem transformação, não tem renovação, não tem avivamento. E Caifás era mais podre do que os dois filhos de Eli. Lembra lá do sacerdote lá atrás? João Batista nunca pregou em lugares grandes. O ministério de João Batista era no deserto. E muitas vezes o nosso ministério é nos bairros, nas casas, não nos altos escalões. João Batista, ele veio simplesmente para cumprir o que Deus tinha planejado na vida dele. Você já se identificou o que Deus quer na tua vida? Às vezes nós achamos que a nossa posição social, posição financeira, interfere no nosso chamado. Ei, estou muito equivocado. Tem pessoa cega que prega mais do que uma pessoa que enxerga muito melhor. Tem um cantor, ele é cego, um gordinho, já viu ele? Esqueci o nome dele. Cleiton. Levita, cego, desde nascença, ele canta como ninguém. Só se você entrar no YouTube aí, Cleiton,
Não precisam. Lucas capítulo 3, versículo 15. Simplesmente, João Batista fala assim, ó, arrependa-se. Arrependa-se, o único sermão. Ele pregou no deserto. Olha o resultado da palavra arrependa. Lucas capítulo 3, versículo 15. A essa altura as pessoas estavam com grande expectativa, imaginando em seus corações, porventura João não seria Cristo. Cristo não tinha aparecido ainda, Cristo já estava vivo, mas não tinha ainda se mostrado ao povo. Mas em Israel, os judeus estavam esperando Cristo, como muitos estão esperando Cristo até hoje, o Messias. Muitos judeus não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Por isso que tem os judeus cristãos, o cristianismo. Os judeus ortodoxos não creem em Jesus Cristo. Judeus messiânicos acreditam em Jesus Cristo. E quando começou a pregar João Batista, as pessoas acharam que ele era o Messias. E nós conhecemos pessoas que acham que é grande e não é nada. E olha só, ali existiam alguns soldados que perguntou para João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 7. Eu estou contando um pouco da história de João Batista, que ele viveu só no deserto. Ele não viveu em alto escalão, ele não comeu caviar, ele não comeu as melhores comidas judaicas. Não, ele comeu gavião, gafanhoto. Gavião não, gafanhoto, mel silvestre. Mateus capítulo 3, versículo 7. Então um grupo de soldados lhe adquiriu. E quanto a nós, o que devemos fazer? Ele orientou: a ninguém molestais com extorsões, e nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. Por que João Batista estava falando aqui? Porque conhecia os soldados corruptos. Desde aquela época os soldados já eram corruptos. Desde aquela época os governantes já eram corruptos. E vocês querem que o governante de hoje seja honesto? As pessoas estão de brincadeira. Eles querem achar santidade no meio do governo. Não vai achar, não. Agora me fala, quem que é João Batista perto dos soldados? O soldado prendia, matava, e ninguém podia fazer nada. Quem que era João Batista para dar orientação para o soldado? Quem que era? Quem que era João Batista para orientar o soldado? E muitas vezes, meu irmão, pessoas pequenas não querem ouvir conselhos. Muitas vezes você tem uma experiência grande e você quer trocar experiência grande com pequenos ou pessoas menos experientes, não querem ouvir, não é isso? Aqui quem que é João Batista? Os grandão ouvia. O que João Batista fala assim, ó? O que falou? Seja honesto, se arrependa, se contenta com o seu próprio salário, quer dizer, não desvia dinheiro. Quando tiver coletagem de dinheiro, não desvia. Lembra que os soldados, eles desviavam dinheiro junto com Zaqueu, que Zaqueu tinha roubado o povo e devolveu 4 vezes mais, lembra disso? Você acha que Zaqueu ficou sozinho, roubou sozinho? Não, tem uma corrupção, todo lugar tem as suas corrupções, ninguém faz nada sozinho. A segunda lição aqui: nunca reclama da posição que Deus lhe colocou, porque você pode ser surpreendido. Mateus capítulo 3, versículo 4. João tinha suas roupas feitas de pelo, de camelo, e usava um cinto de couro na cintura, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província, lá do Rio Jordão, confessando os seus pecados, e era batizado por João Batista no Rio Jordão. Era a morte de Caifás. Anás e Caifás era a morte deles. Era a morte para os governantes. A família Herodita era uma morte, porque o povo sumia, o povo não ia na igreja mais, o povo não procurava Caifás, não pedia mais orientação, ia para o deserto pedir orientação. Muitas vezes, meu irmão, você vai na igreja pedir orientação, acaba de afundar você, não é assim não? Tem igreja que é assim, que você vai pedir orientação. Hoje estou falando mal das igrejas, não é falar mal, é falar a verdade. Ou você vai pedir orientação na igreja, puxa vida,
Gente, você vai no deserto, cara. E ele fala assim, ó, qual é a palavra de João Batista? Confessai seus pecados. Confesse e batismo, confesse e batismo. Se você falar para alguém confessar o pecado, você falar para alguém, para um crente hoje, você precisa confessar seu pecado. Você falar para um crente hoje, você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso é como fosse uma ofensa para eles. E sai da igreja. De 10 pessoas, se falar que precisa confessar pecado, que precisa se arrepender dos seus pecados, 10, 9 sai da igreja. A geração de hoje sai. João Batista vestia de comida, se vestia e comia como homem da caverna, mas Deus usou ele. É ele que Deus usou. Caifás, melhor roupa de sumo sacerdote, gola para cá, rola lá, capa, negócio aqui, isso aqui, na onde? Governador, aquela capa, sentado, cheio de pessoas em volta, dá lá, dá o vinho, dá não sei o que, dá uva, e no sumo sacerdote, não sei o que, mas Deus não falava. Deus não falava. Deus falava lá onde? Lá aquele moço estava lá comendo lá o mel. Simples. Nunca devemos reclamar da nossa posição, pois nós não sabemos o plano de Deus. Aí teve uma pessoa que não aceitou, quando ele falou para se arrepender. Lembra do Herodes? Que ele falou para o Herodes, estava casado com a sua cunhada. Herodes só conheceu o palácio na cadeia. Ele entrou vivo e não saiu vivo mais de lá. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que cortam o nosso pescoço quando nós falamos ou ouvimos que precisamos nos arrepender, que é nosso pescoço. Quando João Batista enfrentou Herodes, ele foi preso. E aí, no aniversário da esposa dele, e você sabe disso, a filha, né? A filhada foi iludida pela mãe e pediu um pedido, que foi aniversário da filhada de Herodes. E ela pediu a cabeça de João Batista na bandeja, lembra? Só porque João Batista falou assim, ó, para com essa depravação, para com esse pecado, essa mulher não é sua. E quando você enfrenta o pecado do outro, o outro quer a sua cabeça. Quando alguém enfrenta meu pecado, eu também quero a cabeça. Não é bem assim? Não é assim, igreja? Às vezes reclamamos, mas Deus está cuidando de nós. João Batista só obedeceu. Mateus capítulo 3, versículo 5. Vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província, para o Jordão, confessando os seus pecados, e era batizado por João no rio Jordão. Era tão simples a mensagem, não era? As coisas antigamente não eram tão simples. Tão simples. Aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados e batiza. Não precisa muita coisa, é isso. Não, se saiu fora disso, não é cristianismo. A igreja pode modernizar, né? Tem aquelas polêmicas de igreja tudo preta. Existe uma polêmica muito grande. Eu converso muito com os pastores aí. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Jogo de luz, não sei o quê. E tudo isso existe. Pode ter, não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Mas se a igreja não tiver o arrependimento, meu irmão, ela deixa de ser igreja. E vem as pessoas. Como é que naquela época as pessoas vinham? Como é que naquela época existia lutas, né? Lutas. Mas existia milagre também. É igual eu falei esses dias com o pastor. Pastor, eu não tenho problema de lutas. Luta é igual samambaia, ela vai existir. Ainda mais agora que não choveu, agora que vai encher de samambaia, não é isso? Não? Enche mesmo. A minha calçada ali tem uns buraquinhos. Um mês enche daqueles brotinhos de mato. Aí você tem que arrancar o mato. Choveu um pouquinho, mas não é isso? Às vezes você joga cimento, você tampa o cimento lá, o brotinho vem,
Vai acontecer, não tem como. O joio vai existir. A palavra de Deus diz que não pode tirar o joio. Você sabe o que é o joio, amém, igreja? A questão que eu falei para o pastor, eu questiono a igreja. O problema não é o joio nós temos que nos conformar com o joio. A questão é, cadê o trigo? Que na época da colheita você vai chacoalhar e a palha vai jogar para cima e vai queimar tudo. O que significa isso? Quando Jesus voltar, ele vai queimar tudo que não presta. Aquele que chama Jesus pelo nome, aquele que fala que é, mas não é nada, isso vai ser joio, isso vai queimar. Pega capaz, joga para cima o vento. Aquele que é oba-oba, o vento vai embora. Mas o trigo vai permanecer. A questão é, cadê o trigo? Cadê o trigo? Deu para entender, igreja? O povo não procurava mais Anás, não procurava mais Caifás, muito menos a família Herodita, procurava João Batista. Aí veio Jesus, aí piorou mais ainda. Aí que piorou, aí que Anás e Caifás pegou ódio de Jesus, e aí que não deixou Jesus trabalhar. Aí que piorou mais ainda. Por quê? Poder. Em Lucas capítulo 3, versículo 18: e com muitas outras palavras João entusiasmava as multidões e lhe pregava as boas novas. O que é boas novas? Boa notícia. Quem é boas novas para o cristianismo? O cristianismo. As boas novas na Bíblia é o cristianismo, é o próprio Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. E às vezes nós nos sentimos inferiores. Como você sente, também me sinto. Tinha um obreiro que eu conheço ele. Ele tinha uma vergonha de falar, de agir. Pastor, eu sou simples. Eu falei, pastor, eu falei, irmão, você é uma das pessoas mais importantes aqui na igreja. Não é porque você não fala que significa que você não é importante. Acaba o culto, todo mundo vai embora, você fica aqui ajudando a limpar. Precisou de você, não importa a hora, você está aqui para ajudar. Uns dois, na verdade são dois na igreja. Você é pau para toda a obra, não é isso que fala, né? Você não precisa. Não precisa de um microfone para falar. Não precisa de ter um status. O que precisa é estar com Deus. Se você quiser vir aqui na frente, em nome de Jesus, porque às vezes nós impedimos Deus de trabalhar na nossa vida, porque achamos que nós não temos capacidade de fazer tal coisa, e você tem capacidade sim, cara. Às vezes nós auto-menosprezamos, bem, só vê o celular, auto-menosprezamos nós mesmos, eu não tenho capacidade, eu sou simples demais, eu não tenho capacidade, isso não é para mim. Ei, você está enganado, é para você.